há uma batalha interna para ouvir a voz de Deus. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, Salmo 29. E essa batalha, quando temos consciência que existe uma batalha pela voz, nós enfrentamos nosso dia a dia com outra visão. Nós vemos que a serpente usa o engano, ele usa a ausência de realidade que você vive para distorcer o que é a voz de Deus. E o mundo lhe traz a sua voz. O mundo espiritual guerreia com essa voz. E a nossa insegurança também, ela se apoia em várias vozes, que não é a voz de Deus. Então, quando nós entendemos que há uma batalha pela voz, que existe uma posição que eu devo me colocar à disposição de Deus, quando eu entendo que essa batalha, eu preciso ter entendimento que eu estou vivendo um momento que preciso da voz de Deus. A minha regeneração, a minha maturidade depende disso. O diabo sabe que se ele engana, se todas as vozes não me deixam ouvir a voz de Deus, a primeira parte que será atingida será a minha identidade. Sem identidade, eu também não tenho herança, porque a herança é para os filhos de Deus. E se eu não tenho herança, eu não tenho propósito. Então, muitas vezes nós estamos congregando, somos dizimistas, estamos nos cultos, mas estamos sem propósito. Estamos sem esperança de herança. Estamos com nossa identidade, ela em dois lugares. Tem momentos que estamos convictos que somos filhos. Num segundo momento, nossas atitudes, elas representam totalmente o contrário. Nós vemos quando o Senhor Jesus realinha o coração de Pedro. Ele tinha ressuscitado, estava ali para trazer a Pedro uma restituição, um realinhamento para que ele tivesse propósito. Nós vemos que o amor do Senhor Jesus, parece que ele entra profundamente, restabelecendo a confiança entre ele e Pedro. Em segundo momento, o Senhor lhe dá destino, lhe diz: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Lhe dá propósito, porque Pedro tinha uma herança a resgatar. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando a nossa regeneração ativa seu processo de amadurecimento em nós. Só que ouvir a voz de Deus é estar consciente da realidade que você enfrenta. As pessoas pensam, as pessoas criam uma realidade que não existe. Porque a narrativa interna delas sempre está em outro lugar. A liderança prega alguma coisa e demora um ano para receber. Você orienta a pessoa e diz: não, quem sabe é assim. Ou seja, a estrutura de incredulidade se associa com a religiosidade, se associa com a política, se associa com as contendas. Muitas vezes nós, quando temos duras batalhas entre irmãos, nós abrimos um lugar para a religiosidade, para o julgamento precipitado de uma realidade que muitas vezes não conhecemos. Ou pensamos que ela não existe, porque não nos damos a oportunidade de pensar diferente, de analisar diferente como Deus vê. É fácil dizer não ao que Deus está fazendo nesse tempo, por exemplo. As pessoas dizem: ah não, mas nesse tempo, examine as pessoas como elas pensam. Elas sempre voltam para o passado, ou elas usam um conhecimento de Deus que não explica o presente. Pelos frutos os conhecereis. Porque se existe um balizador para um crente, se chama fruto. Não existe outro balizamento. Então, quando você está falando com alguém que se refere continuamente ao passado, ou ele diz que sabe o que ele não sabe, ele está sob um efeito religioso muito grande e não se dá conta. Por quê? Porque a religiosidade acomoda situações e fala
meias verdades e o engana com o resto. Ele nunca toca na realidade. Se ele vai falar de pecado com alguém, ele nunca vai até o fundo. Ele antes tem um conceito, ele não consegue ter sensibilidade para falar com alguém que está numa situação difícil, sem julgá-lo. Por quê? Porque ele está cheio de religiosidade. Ele tem medo até do pecado. Ele tem medo do que pensam. Ele tem medo do que vão pensar. Ele sempre está cuidando sua aparência. Só que o Espírito Santo é que assina embaixo a nossa forma de conduzir as coisas. Ninguém terá uma respeitabilidade que o Espírito Santo não lidera. Você não tem respeitabilidade porque você cuida, você tem respeitabilidade porque você se entrega. Isso é fé. Então, veja só, essa restauração, esse entendimento, essa restauração, você tem que ter consciência que é uma luta interna pela regeneração e para liderar você, para que você fique sem propósito. Você pode estar dentro de uma igreja, congregando, fazendo e sem propósito. Outro dia eu perguntei para alguém, qual é seu propósito? As pessoas não sabem. Eu congrego, eu faço, de vez em quando, faço isso aqui, faço aquilo. Mas qual é o teu propósito? Eu te pergunto, qual é o teu propósito? Pense nisso.